A casa da Rua das Acácias, número 47, sempre teve algo peculiar. Seus muros altos e janelas de vidro fosco pareciam guardar segredos que nem mesmo a luz do sol conseguia revelar completamente. Quando a família Santos se mudou para lá, em uma manhã ensolarada de março, Marina sentiu um arrepio inexplicável ao cruzar a porta principal pela primeira vez. "É só impressão minha, ou esta casa parece estar nos observando", comentou Roberto carregando uma caixa pesada de livros. Ele tentou soar descontraído, mas havia uma nota de inquietação em sua voz. Marina forçou um sorriso. Casas antigas têm essa atmosfera mesmo. Logo nos acostumamos. Mas no fundo, ela também sentia que algo não estava completamente certo. O ar parecia mais denso, como se estivesse carregado de memórias que não pertenciam a eles. Helena, de apenas 6 anos, correu pela casa vazia, seus passos ecoando pelos corredores. "Mamãe, esta casa é enorme. Posso escolher qualquer quarto?", gritou, sua voz ricocheteando pelas paredes de madeira antiga. "Claro, meu amor. Menos o quarto do porão. Esse fica fechado por enquanto", respondeu Marina, sem saber exatamente por que disse isso. Simplesmente sentia que o porão deveria permanecer intocado, pelo menos por enquanto. 2 semanas depois da mudança, a rotina da família começou a se estabelecer. Roberto saía cedo para o trabalho, Marina organizava a casa e Helena brincava sozinha nos amplos cômodos. Foi durante uma dessas tardes silenciosas que tudo começou. Marina estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu Helena conversando animadamente em seu quarto. Imaginou que fosse algum programa de televisão, mas quando subiu para verificar, encontrou a menina sentada no chão, gesticulando para o canto vazio do quarto. "Com quem você está falando, Helena?", perguntou Marina, observando a filha com curiosidade. "Com o Kaique, mamãe. Ele está aqui", respondeu Helena, apontando para o canto onde não havia absolutamente nada. "Ele disse que gosta do meu quarto, mas que sente saudade de quando dormia aqui." Marina sentiu um frio estranho no estômago. "Quando ele dormia aqui? Ele disse que este era o quarto dele antes, que tem uma cama pequenininha embaixo da nossa casa, onde ele ainda guarda seus brinquedos." O sangue de Marina parecia ter esfriado alguns graus. "Meu amor, que tal descermos para tomar um lanche?" Mas Helena não se moveu. "Ele quer saber se pode ficar para o jantar, mamãe. Ele disse que está com muita fome há muito tempo." Quando Roberto chegou do trabalho naquela noite, Marina contou sobre a conversa estranha. Ele riu, tentando tranquilizá-la. "É normal, amor. Criança dessa idade tem uma imaginação muito fértil. Logo ela esquece." Mas eles estavam enganados. Helena não esqueceu. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mais perturbadoras. Helena começou a pedir um prato extra no jantar, explicando pacientemente que Kaique também precisa comer. Seus brinquedos apareciam espalhados pela casa em lugares onde ela jurava não ter deixado, sempre dispostos em pequenos círculos, como se alguém tivesse organizado uma brincadeira. Marina observava tudo com atenção crescente. Havia algo na maneira como Helena falava sobre Kaique que não parecia uma fantasia infantil comum. Ela fornecia detalhes consistentes, como se realmente conhecesse esta pessoa invisível há muito tempo. "Ele tem cabelos escuros e usa uma roupa azul meio velha", explicou Helena durante o café da manhã. "E ele sempre fica com os olhos fechados porque diz que assim é mais fácil de sonhar." "Por que ele não abre os olhos, Helena?", perguntou Marina, tentando manter a voz casual. Helena parou de comer e olhou diretamente para a mãe. "Ele disse que, quando abre os olhos, as pessoas ficam com medo, que é melhor deixar fechados para não assustar ninguém." Roberto trocou um olhar preocupado com Marina. Aquela resposta tinha algo de perturbadoramente maduro para uma criança de 6 anos. Foi na 3ª semana que Helena começou a desenhar. Ela nunca havia demonstrado interesse particular por arte, mas de repente passava horas com lápis de cor, criando imagens que deixavam Marina inquieta. Sempre o mesmo menino, sempre nas mesmas posições, pálido, com roupas que pareciam de outra época, e invariavelmente com os olhos fechados.
Às vezes ela o desenhava sentado em uma cadeira pequena, outras vezes deitado em uma cama. Mas sempre sozinho, sempre triste. "Este é o Kaique?" perguntou Marina, observando mais um dos desenhos da filha. "Sim, ele pediu para eu desenhá-lo assim para que vocês possam conhecê-lo também", respondeu Helena, adicionando mais detalhes ao cabelo escuro do menino no papel. Marina pegou alguns dos desenhos e os examinou mais atentamente. Havia uma consistência perturbadora nos detalhes. As roupas eram sempre as mesmas, uma camisa azul e calças escuras que pareciam ter sido populares décadas atrás. E havia algo no rosto do menino desenhado que transmitia uma profunda melancolia. "Helena, por que o Kaique sempre parece triste nos seus desenhos?" A menina parou de colorir e olhou para a mãe com uma seriedade que não deveria existir em uma criança de sua idade. "Porque ele disse que está sozinho há muito tempo, mamãe. Que ninguém brinca com ele desde que ficou doente." As noites se tornaram o momento mais difícil na casa dos Santos. Helena começou a acordar constantemente, caminhando pela casa como se procurasse por alguém. Quando os pais a encontravam, ela sempre estava parada diante da porta do porão, às vezes com a mão estendida como se quisesse abrir a porta. "O que você está fazendo aqui, meu amor?" perguntou Roberto numa dessas ocasiões, encontrando a filha às 2 da manhã, em pé diante da porta trancada. "O Kaique está chorando lá embaixo, papai. Ele quer que eu desça para fazer companhia", respondeu Helena, com uma naturalidade que fez Roberto sentir um arrepio. "Helena, você não pode descer ao porão sozinha. É perigoso." "Mas ele está muito triste, papai. Ele disse que tem algo importante para mostrar para a mamãe, que ela vai entender quando ver." Roberto pegou a filha no colo e a levou de volta para o quarto, mas durante todo o caminho, ela continuou olhando por cima do ombro dele, como se estivesse vendo algo que ele não conseguia perceber. Marina começou a notar outros sinais perturbadores. Portas que ela tinha certeza de ter fechado apareciam abertas pela manhã, sempre as que levavam ao porão. Passos no andar de cima quando todos estavam no térreo, e aquele cheiro estranho que às vezes tomava conta da casa. Uma mistura de terra úmida, flores murchas e algo que ela não conseguia identificar, mas que a fazia lembrar de hospitais antigos. Foi numa noite particularmente fria de abril que Helena fez a revelação que mudaria tudo. Ela desceu as escadas e encontrou os pais assistindo televisão, mas seus olhos estavam diferentes, mais sérios, mais velhos do que deveriam ser. "Mamãe, papai, eu preciso contar uma coisa importante sobre o Kaique", disse sentando-se entre eles no sofá. Marina desligou a televisão. "O que foi, meu amor?" "Ele contou sua história para mim hoje. Disse que não é um amigo invisível como vocês pensam." Helena fez uma pausa como se estivesse organizando pensamentos complexos demais para sua idade. "Ele disse que morava aqui antes, nesta casa, e que nunca saiu." Roberto sentiu o coração acelerar. "Como assim, Helena?" "Ele disse que dormia no quarto lá embaixo, onde tem a cama pequena e os brinquedos dele. Que brincava no quintal quando ainda tinha a árvore grande que chegava até a janela do segundo andar. E que ficou muito triste quando todos foram embora e o deixaram sozinho." Marina e Roberto se entreolharam. A árvore havia sido cortada há mais de 15 anos, quando compraram a casa da falecida Dona Alzira. Como Helena poderia saber sobre isso? "Ele disse mais alguma coisa?" perguntou Marina, tentando manter a voz calma. "Ele disse que ficou doente e que por isso não podia brincar mais com as outras crianças da rua, que tinha febre alta e via coisas que ninguém mais via, e que quando ele dormiu para sempre, ninguém mais quis brincar com ele." As palavras de Helena caíram como pedras no silêncio da sala. Roberto se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para outro. "E ele disse que vocês não precisam ter medo dele, porque ele só quer uma amiga, alguém que não vá embora e o deixe sozinho de novo." No dia seguinte, Marina decidiu investigar. Ela precisava descobrir se havia alguma verdade nas histórias de Helena. Procurou Dona Conceição, uma vizinha de 80 anos que morava no bairro desde sempre.
A senhora a recebeu com chá e biscoitos, feliz por ter companhia. Claro que me lembro da dona Alzira, coitada. Mulher sofrida, perdeu o netinho de forma tão trágica. Marina quase derrubou a xícara de chá. Netinho? Sim, o Kaique. Menino lindo, inteligente, mas teve uma doença terrível. Começou com febres altas, delírios. Dizia que conversava com pessoas que mais ninguém via. Os médicos não conseguiam explicar direito o que era. Que idade ele tinha? 6 anos, a mesma idade da sua filhinha. Morreu bem ali na casa onde vocês moram agora. Dona Alzira nunca se recuperou da perda. Dizia que ainda escutava a voz do menino pelos corredores, que ele a chamava durante a noite. Marina sentia como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Quando isso aconteceu? Faz uns 20 anos já. Pobre criança, está enterrada no cemitério São Pedro, bem ao lado da avó. Dona Alzira morreu de desgosto 2 anos depois. Dizia que ia reencontrar o netinho. Dona Conceição serviu mais chá, perdida em memórias. Sabe, era curioso. Depois que o menino morreu, várias crianças da rua disseram que ainda o viam brincando no quintal. Claro que os pais não acreditavam, achavam que era impressão. Mas as crianças insistiam que ele continuava lá, esperando alguém para brincar. Capítulo 8. A compreensão. Naquela noite, Marina olhou para os desenhos de Helena com uma perspectiva completamente diferente. O menino pálido, de roupas antigas, com os olhos sempre fechados. Tudo começava a fazer um sentido aterrorizante e ao mesmo tempo tocante. Helena apareceu na cozinha, caminhando com aquela maneira estranha que havia se tornado comum, como se estivesse seguindo alguém invisível. Mamãe, o Kaique está pedindo de novo. Ele quer que você diga sim. Marina se ajoelhou na altura da filha. Sim para o quê, Helena? Preciso que você me conte exatamente o que ele quer. Helena olhou fixamente para um ponto atrás de Marina, como se estivesse ouvindo algo. Ele quer mostrar onde guardou suas coisas, lá no quarto dele. Ele disse que tem algo especial para você ver. Algo que a vovó Alzira deixou para quem viesse morar aqui depois. Marina virou-se instintivamente, mas havia apenas sombras dançando na luz fraca da cozinha. Ele disse que você vai entender tudo quando ver, e que depois disso vocês não vão mais ter medo dele. Roberto, inicialmente, se recusou a deixar Marina descer sozinha ao porão. Mas os eventos estranhos se intensificaram drasticamente. Helena acordava todas as noites chorando, dizendo que Kaique está muito triste porque ninguém quer conhecer seu quarto. Objetos começaram a se mover sozinhos pela casa. Brinquedos de Helena apareciam organizados em círculos perfeitos no meio da sala, como se alguém estivesse preparando uma roda de brincadeiras. Uma manhã, Marina encontrou a mesa da cozinha posta para 4 pessoas, com um desenho de Helena ao lado do quarto prato. O desenho mostrava a família Santos, junto com o menino de olhos fechados. Chega, disse Roberto finalmente, após uma noite particularmente difícil. Precisamos resolver isso hoje. Se há algo naquele porão que pode explicar o que está acontecendo, vamos descobrir. Juntos, eles desceram ao porão pela primeira vez desde que se mudaram. O local estava exatamente como quando compraram a casa. Cheio de móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados, fotografias amareladas penduradas nas paredes e um cheiro persistente de mofo, misturado com algo mais doce, quase floral. Marina se dirigiu ao que claramente havia sido um quarto. Havia ainda uma cama pequena, adequada para uma criança, e uma pequena escrivaninha de madeira. No canto, uma cômoda antiga que ela nunca havia notado antes. Acho que é aqui, murmurou, se aproximando da cômoda. Marina abriu a gaveta superior da cômoda. Dentro, encontrou um envelope amarelado pelo tempo, com seu nome escrito em letra trêmula na frente. Seu próprio nome, como se alguém soubesse que ela um dia estaria ali. Roberto olhou por cima do ombro dela enquanto Marina abria o envelope. Era uma carta, escrita à mão. Para Marina, que um dia chegará, meu querido netinho Kaique partiu ontem, mas antes de ir, ele me contou algo extraordinário.
Disse que em seus sonhos via uma família que viria morar aqui. Uma família com uma menina pequena que seria sua amiga especial. Ele descreveu você com tanto detalhe que cheguei a pensar que estava delirando pela febre. Disse que você tinha cabelos castanhos, olhos gentis e que entenderia o que ele precisava. Kaique não morreu de uma doença comum, Marina. Ele morreu de solidão, de ver coisas que mais ninguém conseguia ver, de ter amigos que só existiam em dimensões que nossos olhos adultos não alcançam. Mas ele me fez uma promessa antes de partir. Disse que esperaria por vocês, que não se deixaria levar completamente até que pudesse ter uma última amizade verdadeira. Deixo aqui seus brinquedos favoritos e uma foto dele sorrindo. A única. Foto onde conseguimos que abrisse os olhos para o flash. Ele só fechava os olhos porque dizia que quando os abria, via coisas demais, coisas que o deixavam triste. Se você está lendo isso é porque ele escolheu sua família. Cuide bem da amizade que ele oferece. Ele só quer não estar mais sozinho. Com amor e esperança, Vovó Alzira PS. Há mais uma coisa que você precisa saber, mas isso só quando estiver pronta para toda a verdade. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Na gaveta encontrou uma foto desbotada de um menino sorridente, com olhos brilhantes cheios de vida, e ao lado, um pequeno cavalinho de madeira pintado à mão, com cores que um dia foram vibrantes. Helena apareceu na entrada do porão, como se soubesse exatamente onde encontrá-los. Ela não parecia surpresa de vê-los ali. Ele está aqui conosco agora, disse simplesmente, olhando para o mesmo espaço vazio que sempre observava. Ele está feliz porque vocês vieram conhecer seu quarto. Marina se ajoelhou na altura da filha, segurando a foto e o cavalinho de madeira. Helena, o Kaique quer que você tenha estes brinquedos? Os olhos de Helena brilharam como Marina nunca havia visto antes. Ele está sorrindo, mamãe. Ele disse que esperou muito tempo por uma amiga que não tivesse medo dele. Roberto observou a cena com um misto de emoção e incompreensão. Havia uma paz no ar que ele não sentia há semanas. A tensão que carregava nos ombros começou a se dissolver. Helena pegou o cavalinho e o abraçou contra o peito. Ele disse obrigado, mamãe, e que agora pode brincar de verdade sem precisar ficar sempre triste. Então, algo extraordinário aconteceu. Por um momento, apenas um instante, Marina teve a impressão de ver uma sombra pequena ao lado de Helena, a sombra de um menino sorrindo. Quando piscou, a visão se foi, mas a sensação de completude permaneceu. A partir daquela noite, a atmosfera da casa mudou completamente. Helena continuou brincando com Kaique, mas agora havia alegria genuína em suas conversas. Não mais choros invisíveis, pedidos desesperados ou noites inquietas. Marina frequentemente encontrava Helena rindo sozinha, mas era um riso leve, feliz. Quando perguntava sobre o que estava acontecendo, Helena respondia: Kaique contou uma piada, ou estamos brincando de escolinha. Os desenhos também mudaram. Agora Helena desenhava dois meninos brincando juntos, ela mesma e Kaique. Mas desta vez com os olhos abertos, sorrindo. Nos desenhos eles corriam pelo quintal, brincavam com brinquedos, se sentavam juntos lendo livros infantis. Roberto começou a se acostumar com a ideia de que havia algo na casa que transcendia sua compreensão, mas que claramente não era malévolo. Pelo contrário, parecia ter trazido uma nova dimensão de felicidade para Helena. 3 meses depois do primeiro encontro no porão, Helena procurou Marina na cozinha. Havia algo diferente em sua expressão, uma mistura de tristeza e satisfação. Mamãe, o Kaique disse que vai embora em breve. Marina parou de preparar o almoço. Para onde, meu amor? Ele disse que já não se sente mais sozinho, que nossa amizade o ajudou a entender que existe amor mesmo quando as pessoas não podem se ver, e que agora ele pode encontrar a vovó Alzira e contar para ela sobre nossa família. Marina se ajoelhou ao lado da filha. E como você se sente com isso? Helena sorriu com uma maturidade que parecia além de seus anos. Estou feliz por ele, mamãe.
Ele me ensinou que às vezes ser amigo de alguém é ajudar essa pessoa a seguir em frente, mesmo quando isso significa dizer tchau. Naquela noite, Helena dormiu tranquila pela primeira vez, desde que se mudaram para a casa. Pela manhã, ela acordou e guardou cuidadosamente o cavalinho de madeira em sua caixa de brinquedos mais especiais. "Cadê o Kaique?" perguntou Marina durante o café da manhã. Helena olhou pela janela com um sorriso sereno. "Ele foi encontrar a vovó Alzira, mas ele deixou uma coisa boa aqui." "O que foi?" "Ele disse que nossa casa agora tem memórias felizes, de verdade, e que sempre que alguém precisar de um amigo, elas vão ajudar." 6 meses depois, Marina estava organizando as coisas do porão quando encontrou um segundo envelope na cômoda, que ela tinha certeza de não estar lá antes. Este também tinha seu nome, mas a letra era diferente. Mais jovem, menos trêmula. Com o coração acelerado, ela abriu o envelope. Era uma carta curta, escrita com lápis. "Querida Marina, obrigado por deixar Helena ser minha amiga. Agora eu entendo o que a vovó Alzira quis dizer quando falava sobre o amor, que continua mesmo, depois que as pessoas se vão. Tem uma coisa que ela não contou na primeira carta, porque estava esperando você estar pronta para saber. Você não, é apenas alguém que veio morar na nossa casa. Você é família. Peça para sua mãe te contar sobre a irmã que ela teve que dar para adoção quando era muito jovem. Peça para ela te contar sobre a filha que ela nunca parou de procurar, mas que nunca conseguiu encontrar. Vovó Alzira era sua avó também, Marina. E eu sou seu primo que você nunca conheceu. Nós estávamos esperando você voltar para casa. Com amor, Kaique PS. Helena vai sempre conseguir ver coisas especiais. Cuide bem desse dom dela." Marina correu para casa com a carta nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, ela ligou para sua mãe adotiva, que após muito hesitar confirmou toda a verdade. "Eu era muito jovem, Marina. Tive que dar você para a adoção, mas nunca parei de procurar. Sua avó biológica era Alzira Santos, minha mãe. Ela morreu antes de eu conseguir reunir nossa família." As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Não era apenas uma casa que eles haviam comprado. Era o lar da família de Marina, o lugar onde ela sempre deveria ter crescido. Kaique não tinha escolhido aleatoriamente Helena para ser sua amiga. Ele havia guiado sua prima de volta para casa. Helena, que havia escutado toda a conversa, olhou para Marina com seus olhos sábios. "Eu sabia que tinha alguma coisa especial nesta casa, mamãe. Kaique me contou que às vezes as pessoas se encontram de maneiras que parecem mágica, mas que é só o amor trabalhando de um jeito diferente." Marina abraçou a filha, finalmente compreendendo que algumas conexões são tão fortes que transcendem até mesmo a morte, e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para reunir as pessoas que pertencem umas às outras. Anos depois, quando Helena cresceu, ela continuou tendo a habilidade especial de ver e conversar com aqueles que precisavam de ajuda para seguir em frente. E toda vez que alguém precisava de uma amiga para não se sentir sozinho, ela estava lá, assim como Kaique havia ensinado. A casa da Rua das Acácias, número 47, se tornou conhecida no bairro como um lugar onde as pessoas sempre se sentiam acolhidas, onde as crianças brincavam com mais alegria e onde, de alguma forma misteriosa, nunca ninguém se sentia verdadeiramente sozinho. Porque algumas casas são mais do que apenas construções de tijolo e madeira. Algumas casas são pontes entre mundos, guardadas por aqueles que amam demais para simplesmente partir. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que vão arrepiar sua alma. Ative o sininho para não perder nenhum relato sobrenatural e compartilhe com aqueles amigos que adoram mistérios inexplicáveis. Que outras histórias de conexões além da vida você gostaria de ouvir? Deixe sua sugestão nos comentários. Algumas ligações são mais fortes que a própria morte. E algumas casas guardam segredos que apenas o coração pode compreender. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho para reunir aqueles que pertencem uns aos outros.
mesmo que seja através de dimensões que nossos olhos não conseguem ver.